Bom dia, amada igreja. Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração nesta manhã. Uma alegria podermos estar juntos, louvando ao Senhor neste dia, neste domingo. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar para iniciar este culto, consagrando tudo ao Senhor. Vamos juntos? Vamos fazer essa oração ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um domingo na Tua presença. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor é fiel, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Recebe nesta manhã a gratidão do nosso coração. Pai, nós oramos para que cada família, cada pessoa que está nos ouvindo neste momento, ó Pai, sinta a Tua presença em cada lar, ó Deus, e que seja capaz de sermos transformados pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Ó Deus, que não haja nenhum impedimento para que cada pessoa que está com o coração disponível, aberto para Te ouvir, para louvar o Teu nome, ó Deus, que não haja nada que impeça o Teu agir e o Teu fluir em cada coração, Senhor. Pai, nós entregamos ao Senhor esse culto, certos, confiantes, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é fiel e nós queremos Te louvar e engrandecer o Teu nome por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós já Te louvamos, Senhor. Recebe a gratidão, o louvor, as orações que serão feitas, ó Deus, os louvores entoados, os cânticos, os hinos, a Tua palavra, Senhor, que fale profundamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Vamos cantar sobre a fidelidade do nosso Deus. Ao
Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Ah, como é bom te chamar de Pai, de nosso. Tu és nosso Deus. Um Deus que trabalha, um Deus que não se cansa, um Deus que vela por nós, um Deus que cuida de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque nós podemos descansar. Em meio a tantas lutas e dificuldades, nós podemos descansar, porque Tu és o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Declare: estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Esse é quem Tu és. Meu Deus, esse é o nosso Deus. Não há outro igual. Oh, nesta manhã nós declaramos: Ele é o nosso Deus. Oh, esse é quem Tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, esse é o nosso Deus. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não
cada um de nós. Aleluia. Você pode declarar: Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Não quero esquecer, Senhor, quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, o nosso Deus. E ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Esse é quem tu és. Que toda a terra possa ver que tu és o nosso Deus e não há outro. Ah, tu és o nosso Deus. Aleluia. Queremos aclamar o teu nome, atrair a tua presença a este lugar, Senhor, com essa certeza de que tu és o nosso Deus, o nosso consolo, o nosso abrigo. A nossa rocha é o Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, Jesus. Vamos dizer mais uma vez: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és meu consolo, meu abrigo.
Esse é o nosso Deus, aleluia. Bom dia, amada igreja. Nós queremos saudar a cada um que nos assiste nessa manhã com a graça e com a paz do nosso Deus. Bem, eu preciso antes de mais nada justificar a ausência do nosso pastor, da Kelly, junto com a gente nessa manhã. Desde ontem eles começaram a não se sentir muito bem, apresentando alguns sintomas. Então eles estão em casa, se cuidando, repousando. Ontem fizeram alguns exames. Parece que tudo indica que não é a Covid-19. Eles estão aguardando alguns resultados para poder afirmar isso com certeza. Mas nós permaneceremos como igreja, orando, intercedendo pela saúde do nosso pastor, da Kelly, de toda a sua família, para que Deus possa estar restabelecendo a sua saúde, seu físico, para que muito em breve ele esteja aqui conosco de volta. Amém, igreja? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor pela vida do nosso pastor e da sua família. Pai, nós queremos entregar a Ti nessa manhã a vida, Pai, do nosso pastor Marcos, da Kelly, dos seus filhos, de toda a sua família, rogando a Deus, ao Senhor, a Tua bênção, a Tua provisão, o Teu cuidado, a Tua cura, a restauração que vem do Senhor, sobre a vida, Pai, dessa família tão amada, tão querida por cada um de nós. Nós te pedimos, ó Deus, que agora o Senhor esteja cuidando deles, que o Senhor esteja instrumentalizando, ó Deus, os médicos, os remédios, os exames, que eles possam, ó Deus, ter a sua saúde restabelecida para que muito em breve possam retornar à tua casa plenos, para continuar te louvando, te exaltando, sendo, ó Deus, instrumento para a edificação da vida da tua igreja. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está cuidando deles, ó Deus, e a tua igreja permanece em oração e intercessão. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, e hoje nós temos como título da nossa mensagem, Esperem. Esperem. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo, e eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Vamos começar a partir do verso 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem. Esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, a uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Acedama, isso é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles esteja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual desses 2 tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Que o Senhor abençoe nossos corações nessa manhã, diante da sua palavra lida. Esse capítulo 1 do livro de Atos, ele é um capítulo que nos fala de uma certa expectativa. É um capítulo que está justamente entre o período em que Jesus, ele é elevado aos céus, ele se despede dos seus discípulos, ele entrega para eles a grande comissão, e exatamente entre também a comissão da igreja, a missão da igreja, o batismo do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. O capítulo 1 é um capítulo que está no meio desses 2 eventos. E é um capítulo que demonstra que justamente esse período de expectativa, talvez de uma certa ansiedade. É interessante a gente pensar que antes que Jesus suba aos céus, ele nesse capítulo deixa um comando muito interessante para os seus discípulos. E esse comando está lá no versículo 4 do capítulo 1. Ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem. Esperem. E essa palavra ela é muito interessante porque por aproximadamente 3 anos e meio, aqueles discípulos caminharam com Jesus. Eles foram motivados, eles foram treinados, eles foram encorajados por Jesus a verem o mundo transformado. Aqueles discípulos caminharam sobre Jesus, ouvindo sobre transformação, ouvindo que um reino estava chegando, ouvindo que Deus estava querendo realizar algo grandioso no planeta. Eles receberam esse combustível e agora eles estavam completamente inflamados, querendo avançar. Nós vemos aqui discípulos cheios de sonhos, cheios de promessas, cheios de expectativas, e nesse momento em que o bastão é passado, quando eles pensam que agora chega o momento de poder viver tudo aquilo que Jesus havia prometido para eles, Jesus diz: esperem. Como assim? Durante 3 anos aqueles discípulos veem milagres acontecendo. Durante 3 anos, aqueles discípulos aprendem com o mestre dos mestres, como um grande time, sob o comando de um super técnico. Aqueles discípulos são preparados para aquele dia do grande jogo. E aí chega o dia daquele grande jogo, o técnico diz para o seu time: esperem. No dia da grande partida, ele diz: esperem. Irmãos, nós como igreja, nós estamos vivendo esses dias de espera.
Como igreja, especialmente como PIB de Moça Bonita, já há algum tempo temos sido motivados, temos sido encorajados. A palavra de Deus, por intermédio da vida do nosso pastor, através dos temas, através de tudo que temos recebido nesses últimos anos, nós também fomos encorajados, nós temos sido motivados. Eu me lembro quando retornei à PIB de Moça Bonita em 2017, logo no início de 2018, foi lançado o tema Aviva. Durante aquele ano falamos sobre avivamento, sobre reconstrução. Usamos os personagens de Neemias, de Esdras, para que eles edificassem o nosso coração e pudéssemos perceber que era tempo de avivamento. No ano seguinte, o reino entre nós, passamos um ano inteiro falando sobre um reino que haveria de se manifestar entre nós. Fomos encorajados a ser instrumentos para que esse reino se tornasse concreto no nosso meio. Esse ano, logo lá no culto da virada do ano passado para esse ano, estávamos inaugurando o tema Não Posso Me Calar. E como igreja estávamos ali motivados, encorajados. Sim, o ano de 2020 vai ser o ano da proclamação. O ano de 2020 nós vamos sair pelas ruas de Padre Miguel. No ano de 2020 nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ver vidas transformadas. No ano de 2020 a nossa agenda vai estar lotada. Nós vamos fazer e acontecer. Quando de repente, nesse momento, fomos surpreendidos. E o nosso Deus diz para nós: esperem. Esperem. O que Jesus queria trazer como lição aos seus discípulos e o que Ele quer trazer como lição para nós nesse tempo de espera, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento, de isolamento social. Primeiramente, Jesus ele quer trazer um princípio que vem do próprio Deus. De que o nosso Deus, ele não apenas é um Deus que trabalha, que age, mas ele também intercala os seus momentos de ação com momentos de espera. E quando nós entendemos esse equilíbrio do agir de Deus, nós enfim podemos refletir a própria pessoa de Deus. Jesus queria que o trabalho dos seus discípulos refletisse a própria característica, os próprios valores, a própria essência de quem Deus era. E o Senhor quer que o nosso trabalho, que a nossa dinâmica como igreja, não seja uma dinâmica que reflita o homem, mas reflita o próprio caráter de Deus. E a ação de Deus ao longo da história revela um Deus que se manifesta assim de maneira extraordinária, mas também intercalando os seus atos poderosos com momentos comuns, com momentos de silêncio, com momentos de espera. Ao longo da história nós podemos ver que houveram momentos em que a palavra foi profundamente proclamada, mas também houveram momentos em que nada foi dito. Houveram momentos de grandes avivamentos, mas também momentos sombrios. Houveram momentos de crescimento rápido, mas também aqueles momentos onde não houve crescimento. Momentos em que Deus falou profundamente e momentos em que Deus se calou. Nós podemos ver esse perfil de trabalho de Deus desde a sua criação. Como um Deus poderoso, como um Deus soberano, como um Deus que detém todo o poder do universo, com uma só palavra, Ele poderia ter criado tudo de uma vez, mas não, o nosso Deus, Ele vai criando aos poucos. Ele vai criando sem pressa. Ele leva 6 dias, intercalando dias de trabalho com momentos de espera. Talvez, se pudéssemos conjecturar, imaginando uma pessoa olhando ali de fora, Deus criando, e de repente Ele cria uma coisa, Ele cria outra. Talvez a gente pensando alguém de fora, puxa, agora tudo vai acontecer, agora Deus vai fazer. Deus vai e espera. E Ele aguarda a obra do primeiro dia para começar a obra do segundo dia. E logo no primeiro momento em que Deus se revela, desde a sua criação, Ele mostra que é assim que Ele trabalha.
Não foi diferente na obra da salvação. Desde lá do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus promete que da mulher nasceria aquele descendente que esmagaria a cabeça da serpente, mas essa promessa ela vai se cumprir muitos anos depois, milhares de anos depois. E quando Jesus, ele finalmente na plenitude do tempo, ele nasce, ele vem ao mundo, ele não vem como um homem pronto, como um homem formado, como um homem maduro, ele vem como um bebê, e se sujeita a esperar 9 meses, para ser gerado no ventre de Maria. E quando ele nasce, ele passa 30 anos como um anônimo, morando ali numa região da Galileia, numa vila com apenas 500 pessoas, ali em Nazaré. Jesus sem pressa vai sendo formado, como diz a palavra de Deus, ele vai crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus, diante dos homens, aguardando o momento certo para que as profecias pudessem se cumprir através da sua vida, sem pressa. E agora em Atos, voltamos ao texto que Jesus quer ensinar aos seus discípulos em Atos. Ele quer ensinar aos seus discípulos que nesse tempo de espera é o tempo de reorganizar princípios. Ele quer ensinar que a obra de Deus ela tem que acontecer no tempo de Deus, do jeito de Deus, não na nossa correria, não na nossa maneira instantânea de se fazer as coisas, não na forma como nós achamos que as coisas precisam acontecer, mas da forma como Ele sabe que as coisas precisam acontecer. A gente sabe que não é fácil esperar. Por muitos momentos, talvez nessa pandemia você esteja se perguntando: meu Deus, isso não vai acabar? Aonde está Deus nessa história? Será que Deus está nos ouvindo? Será que Ele se esqueceu de nós? Quando é que essa situação vai mudar, gente? Mas na verdade nós durante esse tempo de espera estamos aprendendo, Deus está nos ensinando como Ele trabalha, como Ele age. E Ele se utiliza desse momento de espera para nos ensinar muitas coisas. Eu trouxe hoje algumas lições que Deus pode nos ensinar durante esse tempo de espera. Ele está nos ensinando nesse tempo de espera. E Ele também ensinou aos seus discípulos durante esse tempo. E a primeira lição que nós podemos aprender é que esse tempo de espera é um tempo de orar. É um tempo de orar. Os discípulos não sabiam orar. Os discípulos não tinham vida de oração. Lá em Marcos capítulo 1, lá no verso 35, em um determinado momento ali da caminhada de Jesus, a Bíblia fala que ele se retira para um lugar deserto para orar, e os discípulos ali agitados com as demandas ao seu redor começam a procurar Jesus. Quando eles encontram Jesus orando, eles falam: Jesus, onde é que você estava? Está todo mundo te procurando. Os discípulos ainda não tinham entendimento até então da importância da oração. Eles eram pessoas ativistas, eles eram aqueles que queriam fazer e acontecer, mas tempo para orar eles não tinham. Na verdade, o máximo que eles tinham era interesse sobre o assunto da oração. Em determinado momento também os discípulos perguntam: mestre, nos ensine como orar. Sabe, talvez eles tivessem interesse em livros de oração, conferências sobre oração, debates sobre oração, mas na hora da oração em si, eles não oravam. Jesus, quando está para ser ali morto e crucificado no Getsemane, ele chama os discípulos: por favor, a minha alma está angustiada, venham orar comigo. E aqueles discípulos dormem. Eles não conseguem se manter ali 1 hora, perseverando em oração. Mas agora nós vemos aqui no capítulo 1 de Atos, que os discípulos se reúnem. Eles se reúnem com um propósito importante. Eles se reúnem para orar.
No versículo 14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que coisa maravilhosa, nesse tempo de espera, nesse tempo onde os discípulos precisam aguardar o agir de Deus, nesse tempo onde eles precisam estar ali, permanecer em Jerusalém, os discípulos se lembram, a gente precisa começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente precisa agora de fato orar. Agora os discípulos perseveravam em oração, porque o tempo de espera, ele tira de nós, ele tira das nossas mãos o poder e nos faz reconhecer quem é aquele que pode todas as coisas. O tempo de espera, ele nos leva a um senso de humildade tal, que nós nos lembramos e nós reconhecemos que nós precisamos de alguém que seja maior do que nós. O tempo de espera, ele tira de nós os argumentos, ele tira de nós os recursos, ele tira de nós todas as nossas possibilidades. Você se viu assim durante esse tempo de pandemia? A gente não pode fazer nada. A gente não tem nenhum poder diante daquilo que está acontecendo. Não é algo que sobreveio o nosso bairro simplesmente, que sobreveio a nossa cidade, nem a nossa nação. Algo mundial veio, algo que nos paralisou de uma forma completa. E esses momentos, eles nos levam, eles nos encurralam de uma tal maneira que nós não temos outra alternativa, senão recorrer àquele que tudo pode, senão nos lembrar que a oração é a arma, é a única e mais poderosa arma que temos diante de situações como essa. E quem sabe esse momento de espera que o Senhor tem gerado durante esse tempo, esse momento de espera que sobreveio sobre a igreja, seja um tempo em que Ele quer nos ensinar a não mais pensarmos sobre a oração, a não mais estudarmos sobre a oração, a não mais lermos livros sobre a oração, mas agora vivermos de fato uma vida de oração. Segunda lição que o tempo de espera gera em nós, é que o tempo de espera é um tempo de unidade. É um tempo de unidade. Aqui no versículo 14 nós lemos que eles se reuniam, todos juntos. Então já demonstra que eles estavam ali reunidos, juntos em oração. Algo estava sendo gerado entre eles. E é interessante a gente pensar que ao longo da trajetória, quando nós vamos lendo os evangelhos e vamos vendo a dinâmica do comportamento ali dos discípulos, Jesus chamou pessoas tão diferentes para estarem ali convivendo junto com ele, a gente vê que por muitas vezes o tema do debate entre os discípulos era a discussão sobre quem era o maior. Mestre, quem é o maior no reino de Deus? Talvez eles pudessem conversar entre eles: quem você acha que é o maior entre nós aqui? A Bíblia conta, uma passagem onde uma mãe chega a pedir para Jesus que ele coloque os seus 2 filhos assentados ao lado de Jesus no trono, quando ele estivesse ali reinando. Lá em Mateus capítulo 20, 21, ela diz: ordena que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. A gente vê que no pensamento dos discípulos, essa questão era muito forte. Corações eram repletos de disputas, de competições, desejo de levar vantagem sobre o outro. Eram corações cheios de imaturidade. E agora o que nós vemos? Nós vemos um tempo de unidade. Pedro, no versículo 15, ele se levanta entre os irmãos, entre um grupo de cerca de 120 pessoas, já era ali uma congregação formada, e Pedro levanta aqui no capítulo 1, uma discussão, uma questão: precisamos levantar um novo discípulo que substitua Judas, e é a ocasião em que Matias é escolhido para substituir o discípulo Judas, que havia traído Jesus, depois se suicidado. Pedro, ele se levanta, e a gente conhece o temperamento de Pedro, Pedro era um cara para frente, um cara tempestivo, um senso de liderança muito forte. E ali no meio daqueles discípulos, ele sente essa necessidade e ele
dirige ali um momento de debate, de conversa sobre o assunto. Eles propõem ali um sorteio. Pedro conduz esse momento. E a palavra não registra que há desavença, que há resistências. Muito pelo contrário. A unidade, a concordância, a integração. Ninguém questiona, ninguém se rebela. Todos se mantêm ali unidos dentro de um só propósito. Irmãos, esse tempo de espera precisa nos ajudar a resolver os nossos conflitos de relacionamento, as nossas diferenças de lidar com o outro. Esse tempo de espera precisa fazer com que os nossos muros que nos dividem caiam por terra, que as nossas diferenças caiam por terra. Esse tempo de espera precisa ser um tempo de tratamento de Deus no nosso coração, para minimizar, para extinguir de nós todo o senso de competitividade, todo desejo de levar vantagem em cima do outro, toda a nossa falta de unidade. Se tem uma coisa que nos nivelou, foi essa pandemia. Estamos todos debaixo da mesma circunstância. Estamos todos passando pela mesma dificuldade, pelas mesmas aflições. E se tem uma coisa que precisa ser fortalecida nesse tempo, apesar do isolamento e do distanciamento social, é a nossa unidade. É reconhecermos que somos um corpo, é reconhecermos que somos uma família, é reconhecermos que mesmo distantes precisamos estar juntos, precisamos estar conectados, precisamos estar unidos, precisamos nos importar uns com os outros. Esse tempo de espera gerou nos discípulos respeito. Pedro se levanta ali e os discípulos, os demais, reconhecem a autoridade sobre a vida de Pedro. Os discípulos reconhecem o dom que Deus havia dado para Pedro. Sabe quantas vezes nós olhamos para a vida do outro, olhamos para aquilo que Deus está fazendo na vida do outro, e o nosso olhar, ao invés de ser um olhar de respeito, um olhar submisso, um olhar, sabe, de admiração, é um olhar invejoso, é um olhar questionador. Por que ele? Por que ela? Por que não eu? Sabe, esse tempo é um tempo em que precisamos estar unidos. É um tempo em que a unidade precisa ser gerada em nós, porque a nossa unidade é que revelará a glória de Deus para este mundo. E mesmo uma igreja que não pode hoje estar unida fisicamente, mas uma igreja unida, conectada pelas redes sociais, uma igreja acima de tudo conectada através da oração, uma igreja conectada no amor de Deus, é uma igreja que pode fazer diferença em tempos de pandemia. Sabe, esse tempo pode ser um tempo em que você esteja revendo muitos valores, revendo relacionamentos, revendo questões antigas, questões talvez do passado, e quem sabe durante esse tempo, um tempo em que você tem a possibilidade de pensar mais, de refletir mais, de visitar mais o seu passado, visitar mais o seu interior. Quem sabe o Espírito Santo te traga à memória pessoas às quais você precisa conversar, talvez mandar uma mensagem, talvez pedir perdão. Quem sabe esse seja o tempo da reconciliação. Quem sabe nesse tempo em família, Deus também quer trazer isso sobre a sua casa. Esse é um tempo propício para que nossos corações se desarmem. Esse é um tempo propício para que nossos corações estejam abertos para todo tipo de reconciliação e unidade. Porque o avivamento, porque as obras extraordinárias que Deus quer realizar em nós e através de nós, elas não vão acontecer em um reino dividido em si mesmo. Elas não vão acontecer no meio de um povo que não se ama, no meio de um povo onde não há verdade, no meio de um povo onde não há sinceridade. O Espírito Santo não virá sobre um povo que guarda mágoas, sobre um povo que guarda rancor, sobre um povo que nutre inveja, um olhar, sabe, malicioso em relação ao outro. Mas o Espírito Santo virá quando desarmados podemos dizer: meu irmão, eu te amo. Meu irmão, como você é importante para mim. Meu irmão, nós estamos unidos.
Meu irmão, que maravilhoso é aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Meu irmão, nós precisamos estar juntos nesses tempos de crise. O Senhor está gerando essa unidade no seu coração. Será que você tem sido tentado nesses dias de isolamento a se afastar, a se isolar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, nos seus relacionamentos? Não. O Senhor te convida nessa manhã, se desarme, abra o seu coração, procure aquelas pessoas, tome a iniciativa. É tempo de unidade. Mas esse tempo também é um tempo de redirecionar o nosso foco. Terceira lição que o tempo de espera deixa para cada um de nós: tempo de redirecionar o foco. Lá no versículo 6, lá no início da discussão, quando Jesus ainda estava entre eles, eles perguntam para Jesus: Jesus, é este o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? É este o tempo? Havia nos discípulos uma expectativa equivocada a respeito de Jesus. Eles esperavam de Jesus aquele que seria um revolucionário político, aquele que iria se assentar no trono, e talvez os discípulos pensassem: e nós vamos ser os seus assessores, os seus ministros. Eles acreditavam que Jesus iria promover uma grande revolução no campo político, ali, sobre Israel. Uma visão terrena, uma visão temporal, uma visão limitada diante daquilo que Jesus realmente viemos fazer, diante do que Jesus veio fazer. No versículo 22, a gente vê uma mudança desse foco, um redirecionamento desse foco. Quando Pedro está ali conversando, discutindo sobre aquele que iria substituir Judas, ele fala para os outros discípulos sobre a necessidade de se levantar alguém que seja testemunha da sua ressurreição. Nós vemos discípulos agora se reunindo para escolher não alguém que iria compor um reino político, que iria tomar à força ali as rédeas de Israel, mas agora você vê discípulos conversando, discutindo sobre alguém que substituiria um cargo, uma ocupação, um lugar, de quem deveria cumprir, sim, a missão que Jesus havia dado a eles, que era testemunhar da ressurreição de Cristo Jesus. Agora você vê discípulos abordando não mais uma perspectiva terrena, temporal, política, mas você vê agora discípulos compreendendo a sua missão. Precisamos de alguém neste lugar que seja testemunha da ressurreição de Cristo. O foco estava sendo ajustado, o foco estava sendo redirecionado, a missão estava se tornando mais clara para os discípulos. Os tempos de espera são tempos em que nós voltamos ao foco, são tempos de ajustes das nossas motivações, para que nos voltemos para aquilo que é realmente essencial. Quantas vezes, irmãos, nós nos perdemos? Quantas vezes com o tempo a nossa visão vai se tornando distorcida? Quantas vezes nós com o tempo vamos cedendo a outras abordagens, a outras demandas? Quantas vezes durante a nossa caminhada deixamos de fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer e fazemos um monte de coisa que Ele não mandou a gente fazer? Quantas vezes durante a nossa caminhada nos ocupamos com questões, com missões que não são a nossa, e nos cansamos e falhamos? É tempo de voltar lá atrás. É tempo de voltar lá no começo, nos princípios.
É tempo de voltar e nos lembrar daquele momento em que Jesus nos chamou e disse: vem, eu te farei pescador de homens. Em nenhum momento Jesus falou: vem, eu te farei um ministro político meu. Vem, nós vamos tomar a força aqui em Israel. Vem, nós vamos transformar questões políticas desse momento. Não, os discípulos não foram chamados para isso, mas eles foram chamados sim. Venha ser pescador de homens. Venha ser um agente de transformação. Venha ser proclamador desse reino, que não é comida nem é bebida. Qual foi o chamado que o Senhor te deu? Qual foi a voz que você ouviu lá atrás? Qual foi a voz que te chamou naqueles dias, naquele começo, naquele princípio? É tempo de retomar, é tempo de reajustar o nosso foco. Se tem algo que como igreja nós estamos sendo levados a vivenciar nesse momento, é o que é de verdade importante, o que de fato precisamos fazer, o que é emergencial. Sim, porque muitas coisas que fazíamos não estamos podendo fazer mais. O que de fato é essencial, o que de fato é o nosso alvo, aonde nós queremos chegar, qual o chamado para o qual Deus nos comissionou nesse tempo. Esse é o momento de refletirmos sobre isso, esse é o momento de pensarmos sobre isso. Esse é o momento em que o Senhor está preparando o teu coração, para que quando tudo isso acabe, você possa cumprir exatamente aquilo que Deus determinou para a sua vida, e não se perder com tantas coisas, com tantos convites, com tantos afazeres. Você que era aquele pau para toda obra na igreja, você que era aquele que vivia aqui de segunda a segunda, de domingo a domingo, você que era aquele que abraçava tudo que pediam para você, você que é aquele que ocupava todos os ministérios, todos os cargos, você que é aquele que não tinha tempo para nada, esse é o tempo em que o Senhor te paralisou, e Ele quer te mostrar o que de fato Ele quer da tua vida, qual é o teu chamado, qual é a tua vocação. Dê foco nisso, invista nisso, mergulhe nisso, volte para os princípios, volte a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e abandone as outras coisas para as quais Deus nunca te pediu que você fizesse nada. Esse é o momento de ajustar o teu coração, de ajustar as tuas bases, de ajustar os teus princípios, e é isso que os discípulos estavam fazendo nesse momento de espera, relembrando as palavras do Mestre, relembrando seus ensinamentos, relembrando, puxa vida, Jesus foi embora, mas Ele nos deixou uma missão. Que missão era essa? Que missão era essa? Vamos abraçar essa missão, vamos testemunhar desse Cristo ressurreto. Os corações estavam sendo ali preparados durante esse tempo de espera. E o que podemos esperar depois é a última parte dessa nossa palavra pela manhã. O que podemos esperar depois desse tempo de espera? O que os discípulos podiam esperar depois desse momento em que Jesus falou: aguardem, aguardem em Jerusalém? O que nós podemos esperar durante esse momento em que Deus impõe para nós esse tempo de espera? Aguardem, esperem na sua casa, aguardem, não se reúnam por enquanto, aguardem. O que podemos esperar depois disso? O que podemos esperar depois de um processo em que Deus nos ensina a orar, um momento em que Deus nos ensina a viver em unidade, um momento onde o nosso foco é reajustado? O que nós podemos esperar é o sobrenatural de Deus, é o extraordinário de Deus. O que podemos esperar é Pentecostes. O que vem depois? O que vem depois? Veio Pentecostes no capítulo 2 do livro de Atos, o de repente de Deus. O Espírito Santo vem sobre a vida daqueles discípulos. Aqueles discípulos são batizados como promessa do próprio Senhor Jesus sobre a vida deles. Vocês serão batizados não mais com água, mas pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que vemos a partir do capítulo 2, uma igreja revestida de autoridade, uma igreja revestida do Espírito, uma igreja que prega e multidões se convertem. O que vemos depois desse momento de espera é avivamento, é o impossível acontecendo. Se antes nós víamos discípulos amedrontados, como pregaremos esse evangelho numa sociedade que crucificou o próprio Mestre? Se antes víamos discípulos que na hora da crucificação corriam, fugiam, nenhum ficou ali com Jesus até a morte.
depois desse revestimento do Espírito Santo, nós vemos esses mesmos discípulos comprometidos com a sua missão, revestidos de poder e cumprindo a grande comissão, mesmo em meio às perseguições e ameaças, colocando a sua vida em risco, tendo não mais a sua vida como preciosa, mas se importando apenas que o seu chamado, que o seu ministério pudesse ser cumprido. Os tempos de espera são tempos de gestação para que os dias sobrenaturais de Deus aconteçam. Como é que nós vamos viver esses momentos grandiosos, esses momentos de avivamento, esses momentos extraordinários, se agora, nesse momento, não aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar? Como é que nós queremos ver Deus agindo, falando, se não conseguimos perceber Deus nesses momentos de silêncio e quietude? Se não soubermos discernir esses tempos de espera, aprendendo e mergulhando nessas lições profundas que só esses momentos de espera nos proporcionam. Irmãos, estamos vivendo esses dias de isolamento, dias de solidão, dias de igrejas vazias, bancos vazios, dias de privações, dias de sonhos adiados, dias de agendas paralisadas, dias de restrições, dias de dúvidas, dias de incertezas, dias de silêncio, dias onde só nos resta esperar no Senhor. E Deus não tem pressa, Deus não se atrasa, porque Ele é soberano, porque Ele estabeleceu os tempos e há tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. O Senhor está agindo no seio da tua igreja, o Senhor está nos ensinando a importância de orarmos, o Senhor está quebrando os muros que nos dividem, o Senhor está reajustando o nosso foco para a missão que o Senhor nos confiou, e as coisas supérfluas, as coisas, ó Deus, que são secundárias, estão sendo deixadas de lado. O Senhor está realizando essa obra em nós. Então aí na sua casa, meu irmão, nessa manhã, ore e peça: Senhor, me prepare, porque eu sei que esse tempo não vai durar para sempre, mas é um tempo especial, é um tempo precioso, é um tempo importante. O Senhor disse: espere, e eu vou esperar. É um tempo de silêncio, porque o Senhor trabalha assim, mas depois do silêncio, depois da espera, virá algo sobrenatural da parte de Deus sobre a tua vida, sobre a nossa história, sobre a vida da nossa igreja. E é importante que estejamos alinhados com aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Sim, Deus, sim, Deus, nós estamos aqui, ó Deus, como a tua igreja estava naqueles dias, orando. Sim, era exatamente como nós estamos aqui nessa manhã. Aquela igreja estava ali aguardando, esperando, orando, te buscando, te louvando, unidos, ó Deus, repartindo o que tinham, ó Deus, aguardando o teu ide. E ó Deus, como aquele povo, nós estamos aqui também, com expectativas. Vem sobre nós, vem incendiar nossos corações, vem encher, ó Deus, as nossas vidas com o teu Espírito Santo. Peça aí na sua casa: vem, ó Deus, vem, Senhor, encha-nos, Senhor, nossos corações, nossas vidas e famílias. Ei! Antes do início, nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Senhor, é tudo que temos, Senhor, nesses dias. Vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, Pai, espalhada. Vem, derrama o teu poder sobre nós. Então vem me
Então vem, vem. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Enquanto isso, Senhor, devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Teu é o poder para sempre, Senhor. Na sua casa, cante isso bem alto. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Enquanto te adoramos, vem sobre nós, Senhor. Te damos honra, Toda a glória a Ti, todo louvor, toda a honra. Teu é o poder para sempre. Amém. Sobre nosso coração, vem nos incendiar. Te damos honra, Queima, Senhor, nosso amor. te damos glória. Reajusta nosso foco, Pai. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Começa em mim, Senhor. Quero ouvir A começar em mim, Deus, essa grande obra. Vem me incendiar, Senhor, peça a Ele. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Te damos, te damos. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus soberano, Deus que não se atrasa, Deus que não tem pressa, mas age sobre a história. Confiamos em Ti, confiamos em Ti, Senhor. Para sempre. Amém. Traga descanso, Senhor, sobre cada coração. A paz que excede todo entendimento. Para confiarmos, ó Deus, na Tua soberania, no Teu cuidado. E de que o Senhor tem reservado para nós dias de glória, dias poderosos, dias extraordinários, dias de colheita. E que o Senhor já está começando a trabalhar nessa direção sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, sela a Tua palavra sobre o coração da Tua igreja. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. E nós nos vemos logo mais, às 19 horas, para cultuarmos e exaltarmos mais uma vez o nome do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe.